Onde há uma pastora, há um homem frouxo. Não, este não é um assunto polêmico. Há assuntos difíceis na Escritura, como escatologia, predestinação, mas não é o caso. Há uma ordem clara e direta na Escritura proibindo a ordenação de mulheres. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, escreveu o apóstolo Paulo. Ao citarmos este texto, o povo já vem logo com um argumento cultural. Isto aí foi um mandamento cultural, servia apenas para aquela época. A resposta a isso é, primeiro, o próprio texto dá o motivo da proibição, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, remetendo assim ao Éden e não à cultura grega ou judaica. Em segundo, se fosse cultural, então você estaria afirmando que Paulo, por um momento, fez algo errado só para se curvar à cultura. Isso seria um absurdo. Terceiro, com base em que você diz não vale mais, é cultural? Quem é você para dizer isso? Há alguma outra passagem bíblica para dar apoio ao que você está dizendo? No fim, afirmar que é cultural tem sido a desculpa para desobedecer sistematicamente a Escritura. Inclusive, muitos gays cristãos, como se isso existisse, usam do mesmo artifício para aprovar o que a Bíblia condena explicitamente. Paulo falou que o homossexualismo era errado por conta da cultura da época, dizem eles. E o problema se torna ainda maior quando você consulta a Escritura e a história, o que te leva a concluir: não há menção de nenhuma pastora em toda a Bíblia e não há menção de nenhuma pastora na história da igreja antes do feminismo. Quando Paulo fala sobre as qualificações para o ministério, ele diz que o bispo seja marido de uma só mulher. Só um homem pode preencher esse requisito. Jesus escolheu 12 apóstolos e não 12 apóstolas, apostilas, cadernetas. Paulo elegeu presbíteros e nenhuma presbítera. No Antigo Testamento havia apenas sacerdotisas de Baal. Não havia sacerdotisas em Israel. Mas Débora não foi profetisa e juíza? Não, pastora, não sacerdotisa. E profetizar é diferente de ensinar. Tanto que nos dons ministeriais de Efésios estão apóstolos, pastores, mestres e profetas, diferenciando um do outro. Em Romanos 12, Paulo diz que há dons diferentes. Uns possuem o dom de profetizar, outros de ensinar, reafirmando assim que há uma diferença clara entre ensinar e profetizar. E quando você vai para a história, aí só tendo o cérebro corroído pelo feminismo para não conseguir enxergar que a grama é verde, que não tem pastorado feminino. Até 1850 não havia nenhuma pastora em nenhuma igreja do mundo. De 1850 até 1950, 98% delas se mantinham assim. Até 1850, nenhuma pastora. Em 1848 aconteceu a primeira reunião feminista, em Seneca Falls. Não havia uma pastora sequer, nem na igreja católica ou na protestante. Aí surge o feminismo, e de maneira mais oficial, e, pasmem, somente 2 anos depois começam a surgir pastoras. Coincidência, né? Claro que é coincidência. Não. O pastorado feminino tem origem no feminismo. Os movimentos feministas tiveram suas diferenças. Feministas discordaram sobre trabalhar fora. Alessandra Kollontai dizia que colocar a mulher no mercado de trabalho era quase uma condição de escrava. Outras, como Betty Friedan, entretanto, diziam o oposto. As feministas anarquistas acreditavam que lutar pelo direito ao voto feminino era um desserviço. Mas todas elas tinham uma coisa em comum: a crença de que não há diferenças essenciais entre homens e mulheres. Mary Wollstonecraft, que fez parte do que é chamado de proto-feminismo, já havia lançado a semente do igualitarismo. Segundo ela, as diferenças entre homens e mulheres era apenas uma questão cultural. As mulheres não recebiam estudo e os mesmos estímulos que os homens. Por isso existiam diferenças. Coloquem ambos nas mesmas circunstâncias e as diferenças desaparecerão. E aqui se lança o fundamento sobre o qual todos os dogmas feministas se assentarão. Não há diferenças essenciais entre homens e mulheres. Porque ambos podem votar, apesar de apenas os homens terem lutado e dado a vida na guerra para obter esse direito. Porque somos iguais, dizem as feministas. Porque a mulher não pode trabalhar fora e só o homem pode se dar ao luxo de morrer em minas de carvão, carregar pedras, trabalhar em fábricas em condições insalubres. Porque somos iguais, dizem as feministas. Porque não podemos reproduzir os mesmos vícios que os homens e dormir com o meio mundo como vadias. Somos iguais, afinal de contas. E aqui entra o pastorado. Porque não podemos ser pastoras. Somos iguais. A historiadora e deputada Ana Carolina Campagnolo afirma em seu livro Feminismo, Subversão e Perversão: as primeiras insinuações e apologias ao sacerdócio feminino dentro das igrejas começaram justamente com essa mulher, Elizabeth Stanton, que
era antipática aos dogmas cristãos. Ninguém, mais do que a Bíblia, mostra a igualdade de valor entre homem e mulher. Em Cristo não há grego, não há mulher, diz Paulo. Não há gentio ou judeu. Mas isso não significa dizer que não haja diferença de função. Um leão tem o mesmo valor para Deus que um pássaro, mas isso não é o mesmo que dizer que ambos podem voar. Wayne Grudem, em seu livro Feminismo Evangélico, diz: antes do advento das publicações feministas evangélicas, nos anos 1970, as passagens polêmicas de hoje, aquela que eu citei para vocês no começo, sobre as mulheres no ministério, não eram consideradas obscuras. Eu não precisaria dar o motivo da ordem, da proibição. Afinal, somos cristãos. Onde Deus fala, o cristão se cala. Mas há um motivo. Se Deus disse, há um porquê. Homens foram feitos naturalmente mais inclinados à liderança. Sua força é para isso. Mulheres foram feitas naturalmente para a maternidade. Sua fraqueza é para isso. A definição não é minha, é bíblica. Homens são cabeça e mulheres são frágeis. A fragilidade feminina, em se tratando da maternidade, é força. Imagine um ser bruto cuidando da coisa mais frágil que existe, um bebê. A ternura, o andar mais devagar, a tendência a se doar por completo é essencial para o desenvolvimento de seres 100% dependentes. Se os homens parissem e criassem as crianças, a raça humana já teria entrado em extinção. Mas a força bruta do homem é essencial à liderança. Seu espírito combativo é fundamental para a preservação do grupo. O evangelho é confronto. Imagine uma mulher pregando como João Batista, raça de víboras, malignos. Ou como Jesus, virando mesas e condenando fariseus, chamando-os de caixões fedidos, cheios de vermes. Nem combina com uma mulher uma coisa dessa. Na liderança também é necessário cortar um braço muitas vezes para salvar o corpo. Homens precisam expulsar certas pessoas da igreja para que um pouco de fermento não levede toda a massa. Mas mulheres, digam-me a verdade, vocês são essencialmente combativas? Não. E por isso a igreja atual é tão permissiva, tão indolente com o pecado, pois ela tem sido liderada por mulheres ou por homens femininos. A masculinidade é um crime hoje. Isso explica por que a maioria dos protestantes não protestaram quando governadores, de maneira inconstitucional, proibiram que igrejas cultuassem a Deus. Se as igrejas fossem lideradas por homens mais machos, isso não teria acontecido. Além do pastorado feminino ter tornado a igreja fraca, há outra desgraça, que advém dessa desobediência. Quem aceita desobedecer uma passagem clara da Escritura, flerta em desobedecer todas as outras passagens. Se podemos dizer que isso era cultural, por que não podemos dizer que a questão do homossexualismo também não era uma questão cultural? Na Europa foi assim. Primeiro, desobedeceram sobre o pastorado feminino. Depois, sobre o homossexualismo. Por fim, a igreja morreu. Onde há pastoras, há um homem frouxo que ordenou essa mulher, por sucumbir à cultura e rejeitar a ordem natural de Deus. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Onde há uma pastora, há uma ordem criacional que foi invertida assim, na versão atualizada para agradar o feminismo. Quero, portanto, que saibais que o feminismo fez a cabeça de toda mulher, que agora é a cabeça de todo homem.